As trincheiras da Primeira Guerra Mundial, um inferno de lama, sangue e arame farpado. Soldados enfrentavam condições desumanas, lutando não apenas contra o inimigo, mas também contra a natureza implacável. Mas um novo horror emergiu da névoa da guerra. Um assassino silencioso e invisível. O gás mostarda. Este gás, com seu cheiro acre e efeitos devastadores, trouxe um novo nível de terror ao campo de batalha. Soldados americanos, jovens que se voluntariaram para defender sua nação, tornaram-se participantes involuntários de um experimento horrível. Eles eram jovens, cheios de esperança e coragem, prontos para enfrentar o inimigo, mas não sabiam que o verdadeiro perigo vinha de seus próprios líderes. Eles foram submetidos aos horrores da guerra química, não pelas forças inimigas, mas por seu próprio governo. O gás mostarda não fazia distinção, queimando a pele e os pulmões de qualquer um que o inalasse. Esses soldados, que receberam promessas de glória e a chance de servir, se viram presos em câmaras de gás, com a pele em bolhas, os pulmões queimando. Eles foram usados como cobaias, testando os limites da resistência humana. Eles eram cobaias humanas, sacrificadas no altar da pesquisa militar. A dor e o sofrimento que suportaram foram indescritíveis, e muitos nunca se recuperaram totalmente. Seu sofrimento, seus gritos por ajuda, foram recebidos com silêncio, sua aprovação enterrada sob um manto de segredo. As autoridades preferiram esconder a verdade, temendo a reação pública. Esta é a história deles. Uma história de jovens que foram traídos por aqueles em quem confiavam, de sonhos despedaçados e de uma luta contínua por reconhecimento e justiça. Uma história de traição, de sofrimento inimaginável e da luta duradoura por justiça. Esses soldados, que deram tudo, merecem que suas histórias sejam contadas e lembradas. Uma história que precisa ser contada, para que nunca esqueçamos os sacrifícios feitos, as lições aprendidas e a importância de responsabilizar o poder. Somente assim podemos garantir que tais atrocidades nunca mais se repitam. No início do século XX, enquanto o mundo mergulhava na loucura da Primeira Guerra Mundial, as nações estavam desesperadas para encontrar qualquer vantagem que pudessem. Os militares dos Estados Unidos embarcaram em um caminho sombrio e secreto, um caminho que mudaria para sempre a face da guerra. Movidos pelo medo e pelo desejo de domínio no campo de batalha, os líderes militares estavam dispostos a explorar qualquer meio necessário para garantir a vitória. Eles tomaram a decisão inescrupulosa de desenvolver e testar armas químicas em seus próprios soldados, uma decisão que seria mantida em segredo por décadas. Não foram incidentes isolados, mas parte de um programa sistemático envolto em segredo, cuidadosamente documentado e escondido do público. Os líderes militares, acreditando que o gás mostarda lhes daria vantagem no conflito, estavam determinados a usar qualquer recurso disponível. Ignoraram os apelos de cientistas e médicos que alertavam sobre seus efeitos horríveis, preferindo confiar em suas próprias convicções de poder e controle. Eles escolheram o poder em vez do princípio, a vitória em vez do bem-estar de seus próprios homens, uma escolha que teria consequências devastadoras. Ordens vieram dos mais altos escalões do governo, autorizando o uso de soldados americanos como cobaias, um ato de traição contra aqueles que juraram proteger. Milhares de jovens, muitos de comunidades rurais, foram convocados para servir, sem saber dos horrores que os aguardavam. Eles se despediram de suas famílias, acreditando que estavam indo lutar por uma causa justa, sem imaginar o verdadeiro perigo que enfrentariam. Foram expostos a este agente insidioso, o gás mostarda, que causava queimaduras terríveis e danos internos. Disseram a eles que era um mal necessário, um pequeno sacrifício pelo bem maior, mas a realidade era muito mais cruel. A verdade era muito mais sinistra, um segredo sombrio que mancharia a história militar dos Estados Unidos para sempre. O gás mostarda, uma arma química proibida por leis internacionais, causa uma morte lenta e agonizante. Não mata imediatamente. Em vez disso, mutila, tortura
deixa suas vítimas sofrendo. Imagine o terror de ver a pele de seu camarada empolada e descascando, seus olhos queimando com uma dor inimaginável. A exposição ao gás mostarda é como se afogar em terra firme. Ataca os pulmões, causando dores no peito agonizantes e uma sensação de sufocamento. Os olhos ficam inflamados, a pele fica coberta de bolhas dolorosas e o vômito e a diarreia deixam o corpo devastado e fraco. Os efeitos não são instantâneos, mas insidiosos, aumentando lenta e implacavelmente, até que a vítima implore pela morte. Soldados presos em ataques de gás descreveram a experiência como sendo queimados vivos de dentro para fora. Eles tossiam sangue, sua pele descascava em camadas e muitos ficaram permanentemente cegos. O trauma psicológico, as memórias assustadoras daquele sofrimento, permaneceram com eles muito depois que as feridas físicas cicatrizaram. Cicatrizes, que nunca desaparecem. A devastação a longo prazo da exposição ao gás mostarda. A exposição ao gás mostarda durante a Primeira Guerra Mundial deixou cicatrizes profundas e duradouras em muitos soldados. Essas cicatrizes não eram apenas físicas, mas também emocionais e psicológicas, afetando suas vidas de maneiras inimagináveis. Os horrores da exposição ao gás mostarda não terminaram no campo de batalha. Mesmo após o fim da guerra, os sobreviventes continuaram a lutar contra os efeitos devastadores dessa arma química. A exposição ao gás mostarda causou danos irreparáveis aos seus corpos, deixando-os com problemas de saúde crônicos que durariam por toda a vida. Para muitos sobreviventes, o verdadeiro pesadelo estava apenas começando. Eles enfrentaram uma batalha contínua contra doenças e condições médicas que surgiram anos após a exposição inicial. A vida cotidiana tornou-se um desafio constante, com muitos veteranos incapazes de realizar tarefas simples, sem dor ou desconforto. O gás, um potente cancerígeno, deixou um legado insidioso de doenças e sofrimento. Pesquisas médicas revelaram que a exposição ao gás mostarda estava diretamente ligada a vários tipos de câncer, incluindo câncer de pele e pulmão. Além disso, muitos veteranos desenvolveram doenças respiratórias crônicas que dificultavam a respiração e limitavam suas atividades diárias. Cânceres de pele, câncer de pulmão, doenças respiratórias crônicas, essas foram as feridas invisíveis que seguiram os soldados para casa. A exposição ao gás mostarda também causou danos ao sistema imunológico, tornando os veteranos mais suscetíveis a outras doenças e infecções. A qualidade de vida desses homens foi severamente comprometida, e muitos passaram anos em hospitais e clínicas, buscando tratamento para suas condições. Décadas após a guerra, os veteranos começaram a sentir os efeitos tardios da exposição ao gás mostarda. Muitos desenvolveram problemas de saúde que só se manifestaram anos depois, como doenças cardíacas e neurológicas. A exposição ao gás mostarda também teve um impacto significativo na saúde mental dos veteranos, com muitos sofrendo de transtorno de estresse pós-traumático, TEPT, e depressão. Suas histórias são um testemunho da crueldade desta arma e do descaso insensível do governo que os submeteu a ela. Muitos veteranos sentiram-se abandonados e negligenciados, lutando para obter o reconhecimento e o apoio que mereciam. As audiências governamentais sobre os experimentos com gás mostarda revelaram a extensão do sofrimento dos veteranos e a falta de responsabilidade das autoridades. Homens, antes cheios de vida, eram agora sombras do que foram, seus corpos devastados pela doença. A exposição ao gás mostarda transformou vidas vibrantes em existências marcadas pela dor e pelo sofrimento. As imagens de antes e depois dos soldados mostram a dura realidade enfrentada por esses homens, cujas vidas foram irrevogavelmente alteradas pela guerra. Especialistas médicos, estudando os impactos a longo prazo do gás mostarda na saúde, documentaram uma variedade horrível de condições relacionadas à exposição. Esses estudos foram cruciais para entender a extensão dos danos causados pelo gás mostarda e para desenvolver tratamentos e terapias para ajudar os veteranos a lidar com suas condições. Insuficiência respiratória, cegueira, câncer de pele e
são apenas algumas das consequências devastadoras. A lista de condições médicas associadas à exposição ao gás mostarda é longa e variada, refletindo a natureza insidiosa dessa arma química. Os veteranos uma luta constante para gerenciar suas condições e encontram alívio para seu sofrimento. O custo humano desses experimentos continua aumentando até hoje, uma epidemia silenciosa de sofrimento. As cicatrizes deixadas pelo gás mostarda são um lembrete sombrio do preço da guerra e da necessidade de proteger os soldados de tais horrores no futuro. A história desses veteranos serve como um poderoso testemunho da resiliência humana e da importância de nunca esquecer os sacrifícios feitos por aqueles que serviram. Verdades enterradas, a conspiração do silêncio do governo. A verdadeira extensão dos experimentos com gás mostarda e o sofrimento que eles infligiram permaneceram ocultos por décadas. O governo, temendo a indignação pública e processos judiciais, envolveu-se em uma operação sistemática de acobertamento. Registros médicos foram lacrados, veteranos foram obrigados a jurar segredo e a verdade foi enterrada sob camadas de burocracia. Aqueles que ousaram falar, questionar a moralidade desses testes foram silenciados. Suas preocupações foram descartadas, seu patriotismo questionado. O governo, priorizando sua própria reputação em detrimento do bem-estar de seus soldados, optou por se proteger ao invés de reconhecer a verdade. Essa conspiração de silêncio apenas agravou o sofrimento das vítimas. Sem reconhecimento, sem assistência médica adequada, eles foram deixados para suportar sozinhos as cicatrizes físicas e emocionais de sua provação. A traição do governo foi profunda, deixando os veteranos se sentindo enganados e abandonados pela própria nação que haviam jurado proteger. Vozes do túmulo, veteranos se levantam para exigir justiça. Apesar das tentativas do governo de enterrar a verdade, os veteranos dos experimentos com gás mostarda se recusaram a ser silenciados. À medida que seu número diminuía e sua saúde se deteriorava, eles encontraram sua voz, falando contra a injustiça que haviam sofrido. Esses não eram homens que buscavam vingança, mas simplesmente reconhecimento. Eles queriam que o governo reconhecesse os erros cometidos contra eles, fornecesse a eles o atendimento médico de que precisavam desesperadamente e garantisse que nenhum outro soldado suportasse os horrores que eles enfrentaram. Seus protestos, seus apelos por justiça foram recebidos com resistência. O governo, ainda agarrado à esperança de enterrar o escândalo, ofereceu compensação mínima e se recusou a aceitar a responsabilidade pelos impactos a longo prazo do gás mostarda na saúde.